Senhor. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo privilégio de estar pela primeira vez neste município e, para isso, agradecer pela vida do pastor Milton Zalém, que, quando me foi formulado o convite, foi no seu nome, e através do nosso querido irmão Cleiton, a sua família me deu o privilégio de o conhecer a igreja. Eu tenho que agradecer a família do Diácono José Leão, Jaqueline, seu meu digno esposo, sua família como todo, pois por intermédio deles eu tenho esse privilégio de estar convosco. Quero agradecer a Deus, a todo o corpo ministerial, a toda a igreja, e é uma honra poder estar convosco participando deste culto. Quero usar o nome do pastor Amarildo, muito obrigado, para em seu nome reverenciar todos os demais pastores e obreiros aqui presentes. Gostaria de citar o nome de todos, mas os irmãos têm de entender, e também agradecer a Sua Excelência, Senhor Prefeito deste município, toda a sua equipe, e que Deus continue abençoando a sua gestão. Muito obrigado por me receber no seu município, que Deus abençoe grandemente. Também faço menção de qualquer representante do Poder Legislativo que esteja entre nós, em minhas considerações. Queridos, eu quero ler um texto para conciliar o tema estimulativo de esperança, baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios. É uma mensagem muito conhecida, porém está no meu coração, tratando-se da nossa salvação. Como é um trabalho público, este é o objetivo principal. Eu gostaria de ler 3 versículos, ou, melhor dizendo, 4. Capítulo 15, versículo 55, há um texto que diz, um questionamento que o apóstolo faz acerca da ousadia da ressurreição. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Queridos, como a proposta temática, ela é estimulativa, é um pedido de avivamento para um período de caos. Eu quero tomar por base esse texto para mostrar o nosso privilégio como gentios, o nosso privilégio como Igreja de Cristo. Os irmãos vão de convir que a igreja em Corinto é uma igreja, ou foi uma igreja, estabelecida pela viagem missionária do apóstolo Paulo, na sua segunda viagem. A Bíblia nos mostra que quando Paulo, na região de Troade, no contexto asiático, ele teve uma visão de um personagem que pedia ajuda para que ele passasse ao continente europeu, ou seja, Macedônia, e os ajudasse. Então Paulo, entendendo que foi uma mensagem de Deus, preparou-se com a comitiva e partiu para a Europa, a primeira região importante que ele chegou para pregar este evangelho. Diz a Bíblia que foi na região de Filipe, na sua circunferência. Então ele prega o evangelho em Filipe, e o evangelho vai quebrando corações de gentios. Primeiro, o evangelho alcança uma asiática vendedora, empresária,
no ramo do tecido. Quando, porém, posterior, o Evangelho alcança uma grega que estava possuída por demônios, e pelo poder do Evangelho, através do apóstolo Paulo, ela é liberta. E concluindo, o carcereiro, o romano, é alcançado pelo Evangelho com toda a sua família, e isso causou espanto. Então Paulo, em síntese, é expulso da região de Filipe, e ele parte para adentro da região grega romana. Os irmãos hão de convir que ele estabelece o Evangelho em Tessalônica e também é expulso de lá. Porém, ele não desanima, ele volta para a região de Bereia e prega o Evangelho em Bereia. Tudo isso na região grega romana. Quando ele estabelece um trabalho em Bereia, ele vai para Atenas, e a Atenas ele prega ao Deus, o Deus desconhecido, porque os atenienses eles costumavam ouvir comentários e eles eram peritos em isto. E eles ouvem que apareceu em tagarela alguém falando uma nova doutrina, que é o que Paulo pregava, a doutrina da salvação. Então, quando Paulo fica indignado por ver tantos ídolos, tantos altares de oração, chama atenção, o altar do Deus desconhecido. Então, quando os atenienses chamam Paulo para ouvir, perguntam-lhe: por que doutrina é essa que você está pregando ao nosso povo? Ou seja, Paulo faz menção do altar ao Deus desconhecido. O contexto histórico mostra que antes de Paulo, em um período tenebroso, houve uma praga incontrolável na região de Atenas. E aquela praga, eles invocaram todos os deuses da mitologia grega e nenhum pôde acabar. Quando eles invocaram ao Deus que eles não conheciam, este Deus mandou a praga desaparecer. Então, por isso, eles estabeleceram um altar ao Deus desconhecido. Então, quando eles questionam Paulo, Paulo faz menção e diz: eu prego este Deus que vocês não conhecem, esse Deus que criou o mundo e tudo quanto nele há. Então, estabelece, mesmo sendo refutado, mas o Evangelho passa em Atenas. E agora ele vai para Corinto. Corinto, dentre das regiões grega-romana, era a segunda mais importante cidade daquela época, tendo em vista que ela era contextualizada pelo crescimento tanto industrial, comercial e religioso. Corinto estava bem estabelecida e Corinto era habitada como uma região grega dentro do berço da filosofia, como também da democracia, e Corinto era uma cidade de pessoas livres e pensantes. Porém, os gregos, eles pautavam duas crenças filosóficas através de Zenão e de Epícuros, que quando o contexto filosófico chama de estoicos e epicureus, ou seja, esta filosofia que foi antes de Cristo pregada, e muitos gregos aderiram a ela a ponto de ter professores e escolas dentro da região grega. Ela ensinava que não havia vida após a morte, considerado a arte de viver. Então, esta doutrina filosófica mostrava que o ser humano tinha que viver da melhor forma possível dentro do contexto terreno, sem liberdade e vivendo, aproveitando cada momento, porque depois da morte não tinha vida, acabou. Então, tinha que aproveitar cada momento aqui na terra. E agora, Paulo, quando chega em Corinto, ele vai pregar o Evangelho contra esta doutrina, porque o Evangelho de Cristo, ele
fala de ressurreição, ele fala de vida após a morte. Então, quando Paulo vai pregar aos coríntios, os judeus que ali habitavam tornaram-se impossível, a ponto que Paulo diz que não vai mais pregar em Corinto por conta da rejeição. Capítulo 18, versículo 9 de Atos dos Apóstolos diz que Deus em uma visão vem a ele e pede para ele não ter medo, que ele continuasse pregando que Deus tinha muito povo para salvar naquela cidade. Então Paulo continua pregando o evangelho para os não-judeus e o evangelho vai salvando. Os irmãos observam que eu disse que a cidade de Corinto era uma cidade de pessoas de mente aberta. Então, aquelas elites refutavam a mensagem de Paulo, dizendo que Paulo pregava uma doutrina que era loucura, que era impossível entrar na mente de quem tinha a mente aberta. Por quê? Porque Paulo pregava um Cristo que morreu e ressuscitou. E quando eles analisavam, Cristo morreu de cruz e era uma vergonha. Então eles diziam: como é que se prega um malfeitor, um homem que foi condenado à morte como malfeitor, e vocês pregam que ele morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a igreja? Isso é loucura, não entra na mente de ninguém. Então observe que Paulo mesmo assim diz que pregando o evangelho, enquanto as elites, as grandes personalidades não aceitavam, o evangelho ia pela periferia, salvando quem não era para confundir quem era, salvando as coisas loucas para confundir as sábias, salvando os fracos para confundir os fortes. Então Paulo estabelece uma igreja em Corinto fundamentada na ressurreição de Cristo, um evangelho de poder. Foi nesta base que Paulo estabelece a igreja em Corinto. Um ano e meio Paulo ensina naquela cidade, e por algum motivo missionário ele tem que continuar. Portanto, cerca de 3 anos se passaram, e quando Paulo está em Éfeso, eles sabem, dizem a ele que a igreja de Corinto já não é mais a mesma, porque Paulo deixou uma igreja avivada, uma igreja que esperava a volta de Jesus, uma igreja que o Espírito Santo tinha liberdade de operar no seio dela. Era uma igreja viva. Porém, agora com a ausência de Paulo, apareceram alguns não no contexto de Cefa nem de Apolo ou de Cefas, mas eles pregaram o evangelho genuíno, mas apareceram alguns falsos mestres que vieram da elite de Corinto e começaram a fazer a cabeça dos crentes de Corinto, tentando os esfriar na fé, dizendo que era loucura, que não existia arrebatamento e não existia vida após a morte, porque a morte conduzia a todos. Então a igreja rachou, a igreja se formou em 4 grupos, cada um defendendo uma doutrina. Então Paulo fica sabendo e fica triste, porque todo o trabalho que ele fez parecia estar esfriando. Então é quando ele escreve a carta à igreja em Corinto para estimulá-los, corrigi-los, estimulá-los ao avivamento. Os irmãos observem que no primeiro capítulo ele saúda os irmãos e ele estava tão constrangido que ele disse: eu queria ir pessoalmente falar com vocês, mas vocês não estão preparados para me ouvir, então eu vou escrever o que eu quero dizer. Então ele vai começar dizendo: lembre que quando eu cheguei para pregar o evangelho para vocês, eu poderia usar a filosofia, porque eu tenho conhecimento para isso, mas eu não usei palavras de sabedorias humanas. Eu preguei para vocês um evangelho de cruz, um evangelho de poder e o evangelho de ressurreição. Ou seja, ele diz: o evangelho de Cristo é loucura para quem perece, mas para nós que somos
salvo é poder de Deus. Ele vai estimulando a igreja de Corinto a continuar avivada. Então ele vai dissertando a carta e ele chega no contexto do litígio, da prostituição. Ele vai tratando tudo isso, porque o avivamento saiu da igreja, o Espírito Santo se retirou. E quando a filosofia entra, o Espírito Santo sai. Quando o conhecimento humano prevalece, o Espírito Santo se retira. Então, quando ele se retira, o conhecimento humano é incapaz de coibir a vergonha, o litígio e o pecado. Então, veja que ele vai atacando tudo isso. E quando chega no capítulo 15, ele vai falar justamente da ressurreição que a filosofia estoica e epicureus estava tirando da vida dos crentes, a esperança de Jesus. Veja que ele vai falar três componentes. Ele fala da morte, do inferno e do pecado. Então eu quero, com pouco tempo, chamar com carinho e com sua atenção para contextualizar o nosso privilégio com base no Aviva a Tua Obra. Os irmãos observem que a Bíblia nos mostra que Deus criou o ser humano perfeito. Eclesiastes, Salomão escreveu no capítulo 7, versículo 29, ele diz: uma coisa eu achei, que Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou as suas invenções ou astúcia demais. Ou seja, quando nós analisamos o capítulo 1 dos 2 do Gênesis, a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos criou. Quando o Espírito de Deus nos formou, segundo Eliú, no capítulo 33, versículo 4 do livro de Jó, nos diz: o Espírito de Deus me formou. Ou seja, o Espírito Santo de Deus nos deu forma. Ele que criou o ser humano e ele que nos formou. E o Todo-Poderoso nos deu fôlego de vida, disse Elô. Então Deus criou o ser humano perfeito para o adorar, para substituir a queda de Lúcifer e dos anjos caídos, que foram julgados, condenados e levados à condenação eterna. Então a Bíblia diz, no capítulo 2, versículo 8, que depois que Deus criou o ser humano, ele colocou o ser humano, ele plantou um jardim e pôs o ser humano para viver no jardim, ou paraíso, no nosso contexto, digamos, igreja. Então agora o planeta Terra, desde a queda dos anjos, tinha um lugar de Deus ser adorado, chamado Éden de Adão, ou paraíso. Então a Bíblia diz que todos os dias, no final da tarde, Deus descia para ser adorado na terra. Era na terra que Deus era adorado pelo ser humano. Então veja que a Bíblia mostra que Deus tinha relacionamento com o ser humano. Capítulo 3 vem a queda. Observem que a queda de Adão foi tão grande que, teologicamente falando, quando se escreve queda de Adão, ela é com Q maiúsculo. Então, para mostrar a gravidade do erro, o pecado vem e quebra o ser humano. O ser humano agora ofende a Deus e vem o pecado e o denuncia. O pecado traz a denúncia e a denúncia é aceita. Por isso que quando Paulo escreve Coríntios e Romanos, ele usa muito o contexto jurídico para mostrar o privilégio da igreja. Então vem a denúncia pelo pecado, e pecado leva a denúncia, e o inferno acusa o ser humano. O pecado vem, e quando Deus desce para o culto para ser adorado, o pecado havia lançado o homem fora do jardim, porque a primeira coisa que o pecado faz é denunciar a própria consciência do homem. Você não merece mais, você cometeu um erro, então você não é digno. Então o pecado pega Adão e tira da igreja e joga detrás das árvores. Então Deus vem e o homem não está. Quando o homem, Deus pergunta por ele, aí o homem torna
torna-se um réu confesso. Diz que pecou, que estava nu e estava com medo de Deus. Então a denúncia vem e a condenação pede a condenação do ser humano. Observem que no contexto jurídico, Satanás e o pecado tinha toda razão. Por quê? Porque o homem pecou igual Satanás havia pecado. E quando Satanás pecou contra Deus e os anjos, o próprio Deus fez um julgamento justo, correto, e já os condenou para o juiz eterno. Eles não tiveram direito à defesa, mas a Bíblia diz, o escritor de Hebreus capítulo 2, que Deus criou o homem um pouco menor que os anjos, porque os anjos pecaram, como era eterno, não tiveram direito a recursos, mas Deus fez o homem menor, porque sabia, se ele falhar, eu vou dar outra oportunidade a ele, não condeno como eu fiz com os anjos. Então vem a denúncia, e a denúncia é aceita por Deus, porque as provas da denúncia eram corretas e contundentes, e a acusação do inferno tinha base jurídica e justa. Então veja que aqui a denúncia e a condenação, aqui está o pecado e o inferno. Então eles gritavam, o homem tem que ser condenado à morte eterna, logo aqui tem que ser condenado como nós, porque Paulo escreve aos Romanos dizendo que por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte passou a todos os homens, porque todos vieram a pecar. Então observe o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, que agora vem a acusação e as testemunhas de acusação. As testemunhas de acusação eram 7 contra o ser humano. É o que Paulo escreve no capítulo 8, versículo 35. A denúncia vem e um Deus aceita a denúncia. A acusação acusa e as testemunhas vêm para afastar o homem de Deus. Ou seja, Paulo diz que as testemunhas são a tribulação, a perseguição, a angústia, a nudez, a fome, o perigo e a espada. Essas testemunhas vêm e diz, eles erraram, porque foram elas que afastaram o homem de Deus. Então só cabe a Deus destituir o homem da sua presença. Veja que a Bíblia diz que o ser humano é afastado da presença de Deus pelo pecado. Porém, diante de todas estas acusações, 7 testemunhas de acusação para nos afastar de Deus de forma eterna. Porém, aparece uma única testemunha de defesa e convence a Deus a protelar o julgamento. E quem era? A graça, favor que eles não merecem. Então foi pela graça que Deus não condenou o ser humano ali. Ele expulsa e protela o julgamento. Capítulo 6 do Gênesis. Veja que já passaram séculos, aí o pecado abunda. O pecado aumentou, é o que quer dizer abundar. Então a condenação vem, aí vem a denúncia de novo. Aí o inferno faz uma nova petição para Deus analisar o pecado do ser humano. Veja que Deus desce de novo na terra, agora para não ser adorado, agora para analisar as provas do pecado que apresentou do inferno e das testemunhas. Quando Deus desce, ele vê que as provas eram reais. Veja que o capítulo 6 do Gênesis, aí Deus diz que vai destruir o ser humano e vai dar fim dele para sempre, porque ele se tornou carnal, e Deus diz, o meu espírito não vai mais insistir com ele, porque ele é carnal. Deus resolveu abrir mão do ser humano por conta da acusação, da denúncia, que era o pecado, o inferno e a morte, e as 7 testemunhas. Então eles tinham razão, e Deus disse, vou dar fim ao ser humano. Mas quando Deus estava pronto, sancionou a sentença para dar fim ao ser humano, a graça vem de novo e convence a Deus a preservar o ser humano, porque a Bíblia diz que Deus, Noé achou graça aos olhos de Deus, e pela graça ele foi salvo e toda a sua família. Capítulo 8 do Gênesis, o pecado vence, a morte e o inferno vence, porque Deus destruiu toda a parte do ser humano, mas pela graça 7 almas foram preservadas. Capítulo 8 do Gênesis, Deus tira o solto da arca e pede para ele
eles recomeçarão. Aí agora vem o pecado e ludibria a geração de Noé, a geração de Adão com base em Noé. Então agora diz Paulo que o pecado agora predomina. É o que Paulo escreveu no capítulo 5 aos Romanos, no versículo 14, que agora a morte reina em toda a geração de Adão, e quem reina tem o poder absoluto. E qual era o poder da morte? O pecado, porque a morte só tem poder pelo pecado. O aguilhão, a força da morte está no pecado, o domínio da morte vem pelo pecado. Então a geração de Noé é vencida pelo pecado e a morte prevalece. Parecia que ia dar tudo errado. Aí é quando Deus, no capítulo 12, levanta um projeto espiritual. Deus ama tanto o ser humano que ele diz que vai gerar e gera um projeto chamado Israel. E o projeto Israel era para salvar todas as famílias da terra. Então observe que Deus, no capítulo 24 do Êxodo, quando tira Israel do Egito, ele faz um pacto de aliança, porque o pecado fez Adão quebrar a aliança com Deus, o pecado fez a geração de Noé quebrar a aliança com Deus. Agora Deus vem de novo fazer uma aliança com o ser humano por meio de Israel. Então Israel, no capítulo 24, aceita a proposta da aliança. Quando eles aceitam, aí Deus vai trabalhar no processo para descer de novo e ser adorado pelo ser humano. Observe que depois da aliança confirmada, Deus vai trabalhar no tabernáculo, um lugar geograficamente só que espiritual, para Deus descer na terra de novo. Mas o pecado ainda era um perigo. Aí Deus estabelece o sangue de novilho, puro, sem mácula, sem defeito, para inibir o pecado e justificar a Israel diante dele. Porque sem pureza Deus não desce, sem pureza não tem obra avivada. Então Deus vem e faz o processo. Olha que ele começa no capítulo 25 do Êxodo, preparando o sacerdócio, preparando o lugar, preparando como Israel poderia o adorar. No capítulo 40 do Êxodo é que está pronto. Aí a Bíblia diz que no capítulo 40 do Êxodo, aí Deus desce um culto que o sangue do animal justificava Israel, os sacerdotes sacrificavam e o povo adorava. Aí a glória de Deus desce no lugar santo dos santos de novo, e agora o ser humano, por meio de Israel, adorava a Deus e a sua glória descia na terra. O templo veio, e com o grande e glamuroso templo de Salomão, a glória é maior. Quando Deus disse que iria tornar o templo em Jerusalém lugar de moradia para ele, e que em todo momento, em qualquer tempo, quando Israel, quando o seu povo se humilhasse, orasse, buscasse a sua face e se arrependesse dos seus maus caminhos, ele desceria e sararia a terra do seu povo, porque Jerusalém eu habitarei neste lugar. Então surge a crença de que Deus só ouve oração em Jerusalém. Agora tem de novo lugar. Nos dias de Adão era um culto de adoração, de avivamento, uma vez por dia. No período de Israel, agora ia ter culto de avivamento uma vez por ano. Aí vai, e eles vão adorando. Mas o sangue de novilho e a lei de Moisés não foi capaz de parar a impetuosidade do pecado. O pecado vem e detona Israel. E quando Israel peca, foi alarmante. Os irmãos observam que foi no caos, em um período caótico, no ápice do erro de Israel, que surgiu o profeta Abacuque, porque Abacuque via o pecado mandar dentro de Jerusalém. Abacuque não aceitava o engano, o litígio e a prostituição e a vergonha de um povo que se chamava povo de Deus. E ele não procura culpado, ele vai se colocar na brecha, ele não aponta o dedo para ninguém, ele vai se colocar na posição e grita: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, traz pureza, traz pureza, traz pureza, e não deixa Israel mas Israel não teve jeito. Vem Isaías
Vem Jeremias. Era Deus falando com Israel. Mas Israel preferiu pecar. Aí o pecado destrói de novo o único lugar que Deus era adorado na terra. O templo em Jerusalém se torna em pó. E o único povo que se relacionava com Deus é levado como escravo para a Babilônia, se tornou escravo de novo. Agora não tinha culto. Agora já não tinha mais louvor. Agora já não tinha mais congresso de avivamento. Por isso que Paulo diz que a morte reina desde Adão até Moisés. Desde o tempo da graça, da inocência, até o período da lei, a morte mandava porque o pecado vencia cada um. No pecado e a morte, acusação e denúncia. E as 7 testemunhas. Você pode analisar que essas 7 testificaram contra a geração de Adão e contra a geração de Israel. Porque quando não foi a tribulação, o sofrimento, foi a perseguição que os afastou. Quando essas não vieram, o perigo, a angústia, a fome, a nudez. Por exemplo, eles chegavam e diziam, eles não me resistiram e pecaram. Aí quando vem o período do silêncio, que Deus não desce mais, o inferno e a morte e o pecado chega com a nova perdição definitiva. Condenação para eles. O inferno não levou em conta o pedido de Abacuque. E disse, aqui tem prova contra eles. E o Senhor agora tem que usar a jurisprudência. Porque já tinha acontecido o julgamento pelo mesmo crime, que foi com os anjos. E o julgamento dos anjos não teve habeas corpus, não teve recursos, não teve apelação. Então agora a acusação, a denúncia dizia, use a jurisprudência. O ser humano não tem como mais continuar com esperança. Eles têm que ser condenados de uma vez por todas. Aí João no capítulo 4 de Apocalipse diz que o trono foi armado. E trono fala de um julgamento. Você quando chega no capítulo 5, ele mostra o desenrolar no fórum. Ele diz que naquele lugar havia uma glória. Então Deus dá ordem para as provas serem apresentadas. De um lado a acusação, de outro as testemunhas, e num como real o ser humano. Aí as testemunhas vão testificar para afastar o ser humano, como já afastou todos de Deus. Agora eles querem afastar todos, até os que poderiam vir depois. Aí o escrivão vai escrevendo. E João diz que as provas eram tantas que não deu para escrever num lado só, virou a página do livro. Quando terminou, aí é selada com 7 selos e entrega o juiz. E o juiz sentado no trono pega a prova, a escritura, com a mão direita selada com 7 selos. E como o divino processo legal é um princípio divino, não se pode condená-los sem ter direito à defesa. Procure um promotor, procure um advogado para defendê-los. Aí João diz que procuraram na terra, debaixo da terra e no céu, e ninguém quis assumir o nosso processo. Eles voltam dizendo, Senhor, ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra foi achado digno. Ou seja, não quiseram aceitar o processo, porque não tem brecha e os viram sentar. É um processo já perdido, porque a prova são contundentes. Só resta uma coisa, a sentença. Quando o juiz vai dar a sentença, ali era para ter acontecido o juízo final. Aí, com base no que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, antes da sentença ser declarada, há um pedido de voz. Meritíssimo, entra uma voz
do julgamento. E quem era? A graça. E a graça diz, meritíssimo, eu aceito o processo deles. Eu vou advogar a causa deles, meritíssimo. Aí a acusação replica com argumentos reais e contundentes. A acusação diz, meritíssimo, ele não pode advogar em prol deles, seres humanos. O meritíssimo diz, argumentem. E a acusação diz, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é rei, ele é senhor, é príncipe da paz, é pai da eternidade. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele não pode descer, ele é Deus, ele é Senhor de glória, ele não pode advogar. O meritíssimo diz, aceita. Mas era graça contra toda a acusação e contra todas as testemunhas. Quem faria isso? Aí ele pede, meritíssimo, com base no que Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 2, que sendo ele Deus, não usurpou o direito de ser igual a Deus. Então isso implica dizer que ele diz, meritíssimo, eu estou disposto a abrir mão de todos os títulos que eu tenho. Eu estou disposto a despir da minha glória. Eu não vou usar o direito de ser Deus. Eu vou me tornar um deles. Eu vou descer, vou aceitar o processo deles e vou defendê-los diante da acusação. O meritíssimo aceita. Abre mão da graça do seu próprio filho. Julgamento suspenso até o fim do processo de defesa. Veja que Paulo diz aos Gálatas que, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que estavam condenados pela lei. João diz, capítulo 3, que Deus nos amou de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas volte a ter o direito de vida eterna, perdido lá no Éden. Agora a acusação teve que aceitar. Mediante ele se despide de todos os títulos e de toda a glória que tinha e se tornar humano como nós, sujeito às mesmas paixões que nós. A acusação aceita, a denúncia aceita e as testemunhas dizem agora ele vai ter que passar por cada um de nós. Se ele vencer, a gente aceita. Aí ele desce como ser humano. E a primeira que ele vai enfrentar é a nudez. Ou melhor, a nudez vem mais no contexto. Ele vai enfrentar a pobreza. A fome, a nudez vai passar por todas as testemunhas. Veja que ele nasce sem ter nenhum berço para dormir. Ele nasce numa manjedoura.
Porque tinha, se ele tinha aberto mão de tudo, porque esta tal nudez, pobreza, afastou a geração, acusou, testemunhou contra a geração de Noé, de Adão e de Israel. 29 anos como pobre, sem destaque, andando a pé. Talvez serrando madeira para sobreviver, morando em uma região que todos diziam: dali nunca vai sair nada que preste. Mais 29 anos ele não abriu mão do nosso processo. Com 29 anos ele desce as águas e é batizado. Se Abacuque tivesse vivo, ia dar glória. Quando sai, aí vem a fome, a segunda testemunha, e diz: ele vai ter que passar por mim 40 dias e 40 noites. Vou ver se ele passa por mim, sem murmurar, sem pecar. Aí ele é levado para o deserto, 40 dias, 40 noites, e a fome dizendo: ele vai desistir, ele vai abrir mão do processo. 40 dias depois, vem toda a culpa, o inferno, a acusação, e dizer: está com fome, transforma essa pedra em pão. Ele diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele vence a fome. A fome sai, vem a perseguição. A perseguição usa os contextos religiosos, políticos, jurídicos contra ele, perseguindo dia e noite, mas não fizeram desistir. A perseguição dos seus próprios irmãos não foi ele não abriu mão do processo. Aí vem, quando a perseguição sai, o perigo sopra o mar, agita o mar, sopra o vento. Vamos ver se ele passa por mim. Ele só diz: aquieta-te o mar e acalma-te o vento. E o discípulo dizia: que homem é esse, que até o mar e o vento lhe obedecem. O perigo não fez ele murmurar. Vai chegando a fase final do processo. E Isaías diz que ele tomou sobre si todo o nosso processo, porque o castigo que ia nos absolver estava sobre ele. Ele poderia desistir como qualquer advogado que pega um caso e sabe que não tem alternativa nem de atenuar a pena. Ele abre mão do processo, porque a lei não tem brecha, e aqui a lei não tinha brecha para atenuar a nossa pena, nem para isso, porque as provas estavam na mão do juiz e eram reais e contundentes. E o nosso erro infringia toda a lei. Aí agora, quando o perigo sai, vem a angústia, e a angústia diz: por mim ele não passa. A angústia veio com tanta fúria que ele chamou 3 discípulos e disse: me ajudem, vamos ali orar comigo, que eu estou angustiado. Orou 1 hora, não teve resposta, porque Deus não podia intervir. Ele decidiu abrir mão de todo o direito por causa de nós. Ele ora mais 1 hora, pedindo a mesma coisa: se possível for, afasta de mim. E a angústia matando, machucando, e o pai respondia. Na 3ª vez, quando a angústia pensou que ele ia desistir, ele diz: pai, todavia faça o teu querer e não o meu. Eu não vou desistir do processo. A angústia veio embora.
tribulação. A tribulação no original é tribulus, que quer dizer lançar a vara no grão. Eu não sei se vocês fazem aqui, eu cresci em área agrícola e meu pai plantava muito feijão. E na época do emagrecer, botava no sol dentro de um saco, no terreiro, na área, quando o sol secava, botava dentro de um saco, fechava a boca, pegava um cacitete e metia o cacitete no grão até de castanho. Tribulação é isso. A tribulação disse: deixa ele comigo. E ele é condenado à morte de cruz e descer a madeira, os chicotes. Tribulação é sofrimento. A coroa de espinho rasga o couro cabeludo. Os chicotes romanos era de couro cru, batia e inchava, e os ossos rasgavam o corpo dele. A tribulação não se satisfaz e diz: vou descascá-lo na cruz, e leva ele para a cruz. Os grampos rasgam os seus punhos, os grampos rasgam os seus pés. Ele poderia desistir, mas Isaías diz: ele não abriu a sua boca para reclamar. Meio-dia, o processo vai terminar, a tribulação de cascou. Aí Isaías diz que todo o processo que era contra nós, todas as nossas mazelas, todas as nossas culpas, todas as nossas enfermidades, todo o processo foi pego meio-dia e jogado sobre ele todos os nossos pecados, desde Adão até Israel e até a geração que viria. O pecado de todo ser humano é jogado sobre ele. O processo, o impacto foi tão grande que o sol escurece. O pecado é tão grande que o Pai se afasta dele. O processo exige tanto que o Espírito Santo deixa ele pela primeira vez. Entre meio-dia, 3 horas, ele reclama e ele diz: Pai, por que me deixaste? Por que me desamparaste? Era por causa, diga para quem está ao seu lado, foi por causa do teu processo pecaminoso que foi jogado para ele. Condenação ou absolvição estava agora sobre ele. Agora, como todo o nosso pecado está sobre ele, o que a Bíblia diz? Que o que fortalece a morte é o pecado. Quando ele está repleto do nosso pecado, a morte diz: agora eu pego ele. 3 horas da tarde, pelos nossos pecados a morte vem e o mata. E agora dava para Abacuque chorar: aviva a tua obra através dos tempos. Abacuque jamais imaginaria que ia chegar a esse ponto. Eu estudei um pouco de autólise, que é o processo da morte no corpo humano, literalmente e obviamente espiritualmente, teologicamente. Teologicamente, a morte só tem direito se encontrar pecado. Por isso que ela matou, porque os nossos pecados foram depositados nele. Só que na ordem científica, quando eu morro ou qualquer um de nós morre, se tiver com o corpo sarado, morreu, parou de respirar, vem as fases da morte e destruiu o ser humano. A primeira é a decomposição,
Depois que a gente morre, a primeira coisa que a decomposição faz é parar a corrente sanguínea. Porque parando a corrente sanguínea, não tem mais vida, não tem mais oxigênio. Então ela primeiro para. Quando ela para, vem a segunda fase. Qual? A etapa é esfriar o corpo. O corpo está frio, aí ela vai empaledecer, o corpo vai ficar branco, pálido, acaba de estar sem vida, já foi. Ela tem de 0 a 12 horas para concluir o processo. Quando 12 horas ela termina, de 12 a 24 vai entrar a putrefação. Já que a decomposição fez a parte, parou tudo, deixou tudo pronto, a putrefação vem. A putrefação vem com um poder autodestrutivo no nosso organismo e ela começa de dentro para fora para nos decompor, a decomposição decompõe. A putrefação vem para apodrecer. Aí ela tem de 13 a 24 horas para nos apodrecer. Aí é por isso que com 24 horas o cheiro mal vem. Vai cheirar mal, vai ter que entupir o vidro, vai ter que botar algodão no nariz, algodão na boca, porque lá por dentro já está podre e vai sair líquido. E vai ceder e ninguém vai aguentar. Aí quando ela termina, depois de 24 horas, já está podre, vem a colonização, que é a fase dos insetos. Já está podre, os insetos vão vir e vão comer o corpo e destruir o ser humano, e ele volta à terra, volta ao pó e acabou. A morte vence, mas tem que ter pecado. Agora é o processo, e os estudos dizem que no caso de Jesus, nenhuma delas ia precisar de tanto tempo, porque a primeira não ia precisar de 12 horas, no máximo 9 horas estava concluído. Por quê? Porque o corpo dele já estava todo dilacerado. Então a decomposição não ia custar muito, porque já estava quase decomposto. 3 horas da tarde ele morre. 4 horas está na cruz. 2 horas depois está na cruz. 3 horas ele é tirado, já tinha sido tirado. 5 horas da cruz e 6 horas já estava no túmulo. Aí a morte diz: agora eu vou ver o que eu fiz. Quando a morte entra no túmulo, tem uma surpresa. O sangue não estava frio, o corpo não estava pálido, porque o pecado não era dele, era nosso. E a Bíblia diz que os nossos pecados, o processo terminou na cruz. Os nossos pecados ficaram na cruz. Quando ele entra sem pecado, porque o pecado não era dele. Aí a morte, eu conjecturando, a morte pensa: mas a decomposição tem até 12 horas. Foi 3 horas da tarde, eu vou esperar até 3 horas da manhã e eu volto. A morte 3 horas da manhã volta, e o corpo dele continuava quente, aquecido, rosado. Aí ela chama a decomposição e questiona, diz: decomposição, nunca aconteceu isso, o que é que vai acontecer? Eu consegui vencer todos. A decomposição diz: eu só entro se eu ver pecado, mas eu rastreei ele do pé à cabeça. Se você ler aí a Bíblia ou em casa, primeira carta a Pedro, capítulo 2, versículo 22, você vai encontrar a resposta. A decomposição diz: eu rastreei ele, mas não achei na boca dele engano e não vi nele pecado nenhum. Então eu não posso entrar. Se a decomposição não entra, a putrefação não entra. Dá 3 horas da tarde do segundo dia e o corpo não fede. A morte entra e não tem mosca, não tem mosquitos, o corpo não está inflamando. 3 horas da manhã do terceiro dia, já era hora de não ter mais nada. Aí ela grita pelo pecado: pecado. A decomposição, a putrefação, a colonização falaram que a culpa é sua, que elas só podem entrar se você entrar primeiro. Aí o pecado de longe grita: eu não posso nem chegar perto. Hebreus 4:15, ele grita: em
mas ele não pecou, ele não cedeu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu. O pecado se vence, e sem o pecado a morte não tem força. Aí ele desce lá embaixo, aonde a morte levava todos, desde Adão até ali. Ele toma o poder do reino da morte, toma o poder do inferno, prega o seu evangelho lá embaixo e tira cativo quem estava preso, porque até aqui quem morria, o reino era da morte, ela levava para baixo. Agora ele toma o poder e ele grita: agora quem estiver em mim não fica mais aqui, vai ter que subir, vai ter que subir, agora vai ter direito de viver de novo. 4 horas da manhã, papai da ordem aos anjos: tira a pedra, tira a tampa. Eu tive o privilégio de já entrar no túmulo 2 vezes. E lá não tem a lápide, aqui jaz, lá não tem o corpo de Jesus, não, lá só tem as montanhas rachadas. E eu perguntei ao professor: o que quer dizer esses rachões? Ele disse: é a prova de quando ele saiu de dentro, o terremoto veio e as pedras se racharam no meio e a montanha não caiu, ainda está lá as brechas. Ou seja, tem aí amanhecendo o dia, aí os anjos tiram a pedra e o pai coloca o corno da morte e ele volta a viver, ele ressuscitou, ele volta a viver, ele venceu a morte, ele venceu o pecado e ele sai vivo de cá, ele sai vivo, ele está vivo, ele está vivo. Balança quem está ao teu lado se você tem que lidar, diga: por que está frio? Porque ainda não dá um glória. Levanta a cabeça e deixa eu ver o teu barulho. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E agora? O avivamento, o pedido de Abacuque é concretizado na íntegra. Agora vai ter avivamento todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo e tempo todo. Aí com a ressurreição dele, ele vai voltar para o julgamento. O processo terminou. O Supremo Juiz pode ler Apocalipse 5 da ordem de recomeçar. O processo da defesa terminou. Ordem para recomeçar o julgamento. Aí João, na visão, faz nos entender que todos apostos, a acusação não comparece, porque não tinha mais o que argumentar contra nós. As testemunhas de defesa não vêm, porque não tinha do que acusar. Não tinha nada que testemunhar, porque ele venceu uma por uma. Aí João diz que um anjo ficou tão alegre que no meio do julgamento ele correu para João e disse: João, para de chorar. Não precisa chorar mais, João. O que é que houve? João disse: quando eu levantei a cabeça, o anjo começou a gritar e eu vi alguém entrando no julgamento. E ele disse: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu e ele é digno de tomar um livro, de quebrar o selo e de o ler, porque ele foi morto, mas reviveu, e com seu sangue ele comprou para Deus povo, língua, tribo, raça e nação, e os 6 adoradores e os 6 sacerdotes. Ele venceu, João, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Agora vai ter culto de novo, agora vai ter adoração de novo, e não vai mais ser interrompida. Aí ele é recebido com honras. Aí Paulo aos Filipenses, na conclusão, ele diz: por conta disso, Deus Pai lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, e ao seu nome todos os joelhos vão se dobrar e toda língua vão confessar que ele é o Senhor naquele dia do julgamento final. Ele senta à direita de Deus. E o que Abacuque pediu vai acontecer. Pai, eu prometi à minha igreja que ia te pedir: derrama o teu espírito para eles.
E é para ficar com eles e neles para sempre. Porque desde Gênesis até Malaquias, o Espírito vinha, usava alguém e subia. Ou seja, no período de Adão só tinha culto uma vez por dia de avivamento. No período de Noé, de Israel, uma vez por ano. Agora ele disse: não, pai, vai ter que ter culto de avivamento 24 horas por dia. E o cara que estava acontecendo em Jerusalém, a festa do Pentecostes, e tinha cerca de 120 crentes reunidos em um mesmo lugar. Aí papai disse: é agora, filho, eu vou responder a Abacuque agora. Espírito desce. Aí de repente entrou no meio onde eles estavam, um vento veemente como um fogo, e fez um grande barulho, e todos foram cheios do Espírito Santo, que falava novas línguas conforme o Espírito concedia que falasse. O avivamento veio, o avivamento caiu, e eles pegaram o fogo que sacudiu Jerusalém pelo poder da glória do avivamento de Deus. Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte, nos livrou. Diga para quem está ao seu lado: eu estou livre do pecado e da morte. Agora eu adoro 24 horas por dia. É na rua, era só no Éden, era só no templo, agora é no meio da rua, agora é na igreja, é no banheiro, é na cozinha, é na sala, é em todo lugar. Tem avivamento, tem avivamento, tem avivamento. Aí Paulo no capítulo 8 ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque o próprio Deus disse que eles são inocentes. Ou seja, foi Cristo que morreu por eles ou antes que ressuscitou. Aí ele desafia e diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação. Ele vai desafiar as testemunhas, a perseguição, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Somos entregues à morte todo dia, como ovelha, mas estamos certos que em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Sabe, Jesus, 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 Jesus. Ele não deixa ouvir o barulho aí, Jesus, deixa ouvir. Se você é livre, se você adora, deixa ouvir o barulho dela na rua. Eu ainda falo livre, Jesus, deixa ouvir. É por isso, excelentíssimo senhor prefeito, que este povo é chamado de Dom. É por isso que eu ouço e recebo ligações de muitas pessoas importantes no meio teológico. Bento não pode mais falar em mistério, e principalmente em praça pública. Bento prega automotivação. Agora a geração nova não quer saber mais de Pentecostes. Eu digo: eu não posso, eu nasci no fogo, eu vivo no fogo, eu sou pentecostal, eu sou avivamento. Cadê a geração caída, gente? Cadê a geração que não tem vergonha de falar línguas estranhas no meio da rua? Deixa eu ouvir, batiza Jesus, relata Jesus. Aviva Deus, aviva o teu homem, aviva o teu céu, aviva, Senhor, aviva esse lugar, aviva, 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 aviva. Aí quando os filósofos ou a filosofia grega pode olhar que o capítulo 15 Paulo está falando da ressurreição de Deus, quando eles pensavam que iam destruir essa fé, aí Paulo diz aos Coríntios: irmãos, se Cristo não ressuscitou, em vão é a minha pregação e a fé de vocês, mas ele está vivo, ele ressuscitou. E eu digo um mistério a vocês: nem todos dormirão, mas também não vamos subir primeiro do que os que dormem. Eles ressuscitarão primeiro, e depois nós, ao toque, ao som da última trombeta, ressuscitaremos, transformaremos em um abrir e fechar dos olhos, subiremos, nos encontraremos com ele e subiremos para estar para sempre com o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, deixa eu dizer um negócio a vocês: quando isso acontecer, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal da imortalidade, eu vou ter que dar um grito. É a hora do arrebatamento.
seja agora, seja agora. Deixa eu ver o barulho, vamos em praça pública, mas há motivo, eu tenho motivo de sobra. Se você puder, se você quiser, se tiver uma pessoa íntima ou do mesmo sexo, vira para ela aí, como eu estou com o meu companheiro, com todo respeito, pastora Maruda. Vimos para perto, olha para ele assim, olha para mim não, olha para ele assim, se você pode e quiser, e diga para ele: não estou nem aí, nem me conte como você chegou no congresso. Quero saber como você vai sair dele. Diga: vou sair avivado, pegando fogo, voando faz. Diga: me faz um favor, se a partir de hoje tu encontrar alguém que pensou que eu estava frio, que eu estava apagado, que eu ia desistir, dá um recado a ele: vai ter que me engolir, eu vou sair pegando fogo, vai ter que ouvir os meus barulhos de línguas estranhas, de glória a Deus, de aleluia. Abraça ele e diga: pega fogo, pega, pega, pega. Podemos deixar essa chama apagar. Quem não é batizado, receba o batismo com o Espírito Santo aí agora. Não é vergonhoso com o pentecostal pular no meio da rua. Se está com vontade de pular, pula. Se está com vontade de correr, corre. Mas reage, não se conforma. É tempo de avivamento, é questão de sobrevivência. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, aviva, aviva. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias. Enquanto você adora, veja se tem alguém afastado de Jesus perto de você. Eu quero saber se tem alguém para aceitar Jesus aqui. Ontem eu estava pregando, eu estou com quase 36 horas sem dormir. Preguei quinta no congresso em São Luís, já peguei o voo para Santa Catarina. Preguei em Santa Catarina à noite, preguei na vigília. Terminei a vigília, já saí correndo para aqui. Cheguei agora quase 6 horas. Você pode dizer: ele está cansado, já tenho 58 anos. Mas eu estou com vontade de correr e de pular aqui em cima. Olha para quem está ao teu lado, tu vai perder pro velhinho. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa para voltar? Você não vai ter desculpa. Deus protelou o julgamento por